Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. So tired I could hardly stand it. They take me out to the fairgrounds where some 50 or 60,000 people were gathered. Nunca me esqueço, em Joanesburgo, África do Sul. Eu tinha acabado de chegar, cerca de 30 minutos antes, num avião. Estive 3 dias e noites no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local de eventos, onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas. No sooner than got on the platform to the Holy Spirit, I seen coming across the place a bus, and had a sign on it, Durban. I saw a young man have to fuss and slip away from his father and mother with one leg 6 or 8 inches shorter than the other. He was wearing a white shirt with suspenders holding up his trousers. E logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi, atravessando o lugar, um ônibus, e havia um letreiro nele, Durban. Eu vi que um jovem teve de discutir e sair sem seu pai e sua mãe notarem, com uma perna 6 ou 8 polegadas mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca, com suspensórios segurando a calça. I noticed the young man. I looked back again, the vision was gone. And then just in a moment I saw that light hanging over a young man way back in the audience. And I looked, I thought I'd seen him somewhere. Eu observei o jovem, olhei para trás de novo, a visão se havia ido. E então, em um instante, vi aquela luz pairada sobre um jovem bem atrás na audiência. Eu olhei e pensei, eu o vi em algum lugar. I watched him and that light kept holding over him for a few minutes, and I was waiting for the interpreter to catch the next words. Then I seen that same young man stand up, throw down his crutches, and his 6 inches short leg came down normal with the rest. Eu o observei e aquela luz se manteve sobre ele por alguns minutos. E eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. Então vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar suas muletas, e sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. And I said to Mr. A.J. Schumann, who is in glory tonight, I said, Mr. Schumann, just quote my words, it's a vision. He said, very well. E eu disse ao Sr. A.J. Schumann, que está na glória esta noite, eu disse, Sr. Schumann, apenas cite as minhas palavras, é uma visão. Ele disse, muito bem. And I said, the young man sitting back there with the white shirt on and the suspenders, he came from a city called Durban, some 1,500 miles across the country in a bus.
And he had to slip away from his father and mother to come. But he's believed on the Lord Jesus, and he's got one leg 6 inches shorter than the other. E eu disse, o jovem sentado lá atrás, de camisa branca e suspensórios, ele veio de uma cidade chamada Durban, umas 1.500 milhas através do país, num ônibus, e teve de sair sem seu pai e sua mãe notarem para vir. Mas ele creu no Senhor Jesus e ele tem uma perna 6 polegadas mais curta do que a outra. And the young man jumped up. There he is standing, trying to feel for his crutches. And I said, young man, the Lord Jesus has healed you. And immediately his leg come out 6 inches to the normal with the rest of him. And they brought the young man to the platform and doctors examined him there. You see his picture in my book. E o jovem saltou. Lá estava ele de pé, tentando sentir suas muletas, e eu disse, jovem, o Senhor Jesus o curou. E imediatamente sua perna se estendeu 6 polegadas, ficando normal como os outros membros, e trouxeram o jovem à plataforma e médicos o examinaram lá. Vocês veem a foto dele no meu livro. I'd been standing there just a few moments. I seen a little green car running down the road and it slipped. It turned around backward and struck a tree. A young blonde-headed girl had a broken back. Eu tinha estado lá apenas alguns momentos. Vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou. Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. And I said, I see a little green car that slid into a tree, and a young blonde-headed girl of about 18 years old has a broken back. She's in a serious condition. No one responded, and I couldn't see her anywhere in that vast big audience of people. E eu disse, vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu numa árvore. E uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada. Ela está em estado grave. Ninguém respondeu. E eu não conseguia vê-la em nenhum lugar, naquela vasta, grande audiência de pessoas. And I stood there just for a few minutes. I said, understand, don't be suspicious. It's the Lord Jesus. In the power of the resurrection, He sent the Holy Ghost to continue His work. E fiquei lá só por alguns minutos. Eu disse, entendam, não tenham desconfiança. É o Senhor Jesus no poder da ressurreição. Ele enviou o Espírito Santo para continuar seu trabalho. Amen. And there I seen the vision happen over again. And I couldn't see the young woman. Just then, standing right in front of me here, stood that light, as you see on the picture. E lá eu vi a visão se repetir e não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, aqui estava aquela luz, como se vê na foto. And I stood here and I walked up there, and there she laid, down below the platform. I said, young lady, the Lord Jesus has made you well. And she started to cry. Her mother said, oh no, don't tell her to get up. Says if she moves, she'll die. E aqui se encontrava, fui até lá, e lá estava ela deitada, abaixo da plataforma. Eu disse, jovem, o Senhor Jesus a curou. E ela começou a chorar. A mãe dela disse, oh não diga a ela para se levantar. Diz, se ela se mexer, morrerá. And the young lady jumped to her feet, screaming and praising God. And the mother fainted and fell in the cot that the girl was laying in. What is it? E a jovem ficou de pé rápido, gritando e louvando a Deus. E a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada. Que é isto? Just about that time, some critical man raised up back there and stood with one foot on one seat and one on the other and said, you American, I challenge you to tell me what name you do this in and what denomination church do you belong to. Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com um pé sobre uma cadeira e um sobre a outra e disse, você, americano, eu o desafio a me dizer em que nome você faz isso e a que denominação da igreja você pertence.
See, it's just the same. They don't understand. They're not looking for these things. The churches are not looking for the coming of the Lord. And the Holy Spirit is sure to confirm His coming to bring it to pass. So much. Each one wants to take his own way. That's the way it was there. Each group had their own idea. Estão vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem. Não estão esperando por estas coisas. As igrejas não estão esperando pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para confirmar sua vinda, para fazê-la acontecer. Tanto que cada uma quer trilhar seu próprio caminho. Assim era lá. Cada grupo tinha sua própria ideia. But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about. Amen. But the question I'm asking you is, what do you think it is? It concerns you. Mas essa não é a questão esta noite. Não é disso que estou falando. Mas a pergunta que lhes estou fazendo é: o que vocês acham ser isso? Isso interessa a vocês. Who is this that's going up and down the nations? Not man. Man cannot do those things. Quem é este que está percorrendo as nações? Não homens. Homens não podem fazer essas coisas. Who is it that's speaking and saying to the people in the audience, sitting right here, over here, in different places in the meeting, when women and men are brought in here dying? Who is it? Quem é que está falando e dizendo para as pessoas na audiência, como sentado bem aqui, por aqui, em diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? That young woman that walked into the baptistry this morning, that 3 weeks ago dying with sarcomas cancer, lives right here on Maple Street, Mrs. Beatty. Aquela jovem mulher que desceu ao batistério esta manhã, que 3 semanas atrás estava morrendo de carcinomas, câncer, mora bem aqui na rua Maple, Senhora Beatty. And I asked 3 doctors that was with her. She didn't have one chance to live. With 4 or 5 little children and my mother trying to take care of them. Mama said, Bill, she'll never come home again. E perguntei a 3 médicos que estavam com ela. Ela não tinha nenhuma chance de viver, com 4 ou 5 criancinhas. E minha mãe tentando cuidar delas. Mamãe disse, Bill, ela nunca irá voltar para casa. And I went out to where she was, and the Lord Jesus spoke, Thus saith the Lord. If she will go to the church and promise to be baptized into the name of the Lord Jesus and will serve God, she'll go home. Amen. Well, E eu fui até onde ela estava, e o Senhor Jesus falou, assim diz o Senhor, se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa bem. and I asked her, will you do this, lady? And she said, all that you say, I'll do it. Immediately the pains left. 3 days later she was home and the doctors can't find one trace of that cancer. E eu lhe perguntei, a senhora fará isto? E ela disse, tudo o que disser eu farei. Imediatamente as dores cessaram. 3 dias depois ela estava em casa e os médicos não conseguem encontrar nenhum vestígio daquele câncer. Who is this that cometh in the name of the Lord? Who is it? It's the Holy Spirit of God. What's your opinion of it? What's your opinion, knowing your pastor? Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua opinião, conhecendo o seu pastor?
And when sitting in these seats here, people from out of town, sitting with epilepsy, sitting with, here sits a man somewhere in here, a Mennonite brother, right here, a sufferer of epilepsy. Never knew, seen him, nothing about him. And all of a sudden, about 2 years ago, I guess, or something, 2 years, the Holy Spirit called it and said, "Thus saith the Lord." Amen. He's never had a spell since. E quando sentadas nestes bancos aqui, pessoas de fora da cidade, sentadas com epilepsia, sentadas... Aqui está sentado um homem em algum lugar aqui, um irmão menonita, aqui mesmo, sofrendo de epilepsia, nunca conheci ou ouvi, nada sabia sobre ele. E de repente, cerca de 2 anos atrás, acho, ou algo assim, sim, 2 anos, o Espírito Santo chamou e disse, "Assim diz o Senhor." Ele nunca teve um ataque desde então. Who is it? Who is it? This woman was sitting here last Sunday, the last time I was here, and come down from somewhere in Illinois the next day with a great tumor in her body that was malignant. And some of the best medical science of Illinois was taking her to a great clinic to be operated on Monday, and she squeezed her way in. Quem é? Quem é? Esta mulher estava sentada aqui no último domingo. A última vez que estive aqui, tinha vindo de algum lugar de Illinois. No dia seguinte, com um grande tumor em seu corpo, que era maligno, e alguns dos melhores da ciência médica de Illinois a estavam levando a uma grande clínica para ser operada segunda-feira. E ela forçou passagem para entrar. Never seen her or heard of her in all my life. And all of a sudden the Holy Spirit shadowed her and it told her who she was, where she come from, and she was going to be operated the next day. How many were sure then to see that? Nunca a vi, nem ouvi falar dela em toda a minha vida. E de repente, o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era, de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte. Quantos estavam aqui nesse dia que viram isso? Amen. See the news flow back the next day when she went to the doctor. They take her from clinic to clinic and can't find the trace of it. E viram a notícia chegar. No dia seguinte, quando ela foi ao médico, eles a levaram de clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele. Who is this? Oh, God, be merciful. Who is this that's doing this? Could you dare to say it was your pastor? Never. Could you dare to say man had anything to do into it? Never. It's the Holy Spirit. Quem é este? Oh, Deus tenha misericórdia. Quem é este que está fazendo isto? Você poderia se atrever a dizer que foi o seu pastor? Nunca. Você poderia se atrever a dizer que homens tiveram algo a ver com isto? Nunca. É o Espírito Santo. The Spirit that was on our Lord Jesus and His coming to unite Himself with His church is so close that He's spreading forth His great holy light to redeem and to bring into fellowship a church of the living God for the rapture that's near at hand. Amen. O Espírito que estava em nosso Senhor Jesus e sua vinda para se unir com sua igreja está tão perto que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento que está próximo. Amém. Who is it? I can't answer your question. I can't answer for you, but I can answer for myself. Quem é? Não posso responder sua pergunta. Não posso responder por você. Mas posso responder por mim mesmo. And over this sacred desk tonight, in the ears of this the company, and the purchase of the blood of our Lord Jesus, I say this from the bottom of my heart. Not because that I'm one of you. Not because that I'm just somebody different, but one of the redeemed that's washed by the blood. E sobre este sagrado púlpito esta noite, aos ouvidos disto,
da companhia e dos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Digo isto do fundo do coração, não porque sou um de vocês, não porque seja simplesmente alguém diferente, mas um dos redimidos que está lavado pelo sangue. I believe that same light that hangs in this church tonight, that same one shows by its nature that it's Jesus Christ in the form of the Holy Ghost. Creio que essa mesma luz que está pairada nessa igreja hoje à noite, ela mesma mostra, por sua natureza, que é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Anyone who knows the Scripture knows that Jesus said, I come from God and I go to God. Amen. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que Jesus disse, vim de Deus e vou para Deus. Before he was made flesh, when he was with Moses in the wilderness, he was a pillar of fire. And when Moses desired to see him, he passed his back parts to him, and Moses said, it looks like a man. Antes que ele se fizesse carne, quando estava com Moisés no deserto, ele era a coluna de fogo. E quando Moisés desejou vê-lo, passou com suas costas voltadas para ele. E Moisés disse, parece um homem. When he was here on earth, he was a man. He'd done the very same things that he's doing today through man that he has redeemed. Now he comes and have his picture taken. Quando esteve aqui na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmíssimas coisas que está fazendo hoje através de homens que ele redimiu. Eis que ele veio e teve sua foto tirada. What is it? After his death, burial, and resurrection, Paul was on his road to Damascus one day, and a great light struck him down. Those men around him didn't see the light, but it struck Paul down to it, made him blind. He had trouble with his eyes the rest of his life. Que é isto? Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Paulo estava a caminho de Damasco certo dia, e uma grande luz o derrubou. Aqueles homens perto dele não viram a luz, mas ela derrubou Paulo, deixando-o cego. Ele teve problemas com os olhos o resto de sua vida. And he said one time, except I should be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in his flesh, a messenger of Satan to buffet him, because it was the abundance of the revelation. E ele disse, certa vez, para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, isso me foi dado, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, porque era a excelência da revelação. And when Paul was stricken down on his road to persecute the people that were making too much noise, the born-again group, the people that were called heretics, Paul was on his road to persecute those, with papers in his pocket to arrest them and bring them to Jerusalem. E quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de hereges. Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas com mandados no bolso para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. And about the middle of the day, there come a light down that struck him off of his feet to the ground, and he fell into the dust of the earth. There come a voice from that light saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? E por volta do meio do dia, desceu uma luz que o derrubou ao chão, e ele caiu no pó da terra. Veio uma voz daquela luz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? And Saul turned over in his blinded condition, looked up, and he could see that great glorious light, and he said, Lord, who are you? He said, I'm Jesus. I came from God, I went to God. I come from God, I return to God. And he said, it's hard for you to kick against the pricks. E Saulo se virou na condição de cego, olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz e disse,
Senhor, quem és? Ele disse, eu sou Jesus, eu vim de Deus, eu fui para Deus, eu venho de Deus, eu retorno para Deus. Ele disse, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. One revelation on that sacred sand, one time upon that place, man can never be the same. A man, before he should call himself a Christian, before he can identify himself, he should first have that backside of the desert experience where he met God face to face. Uma revelação naquela areia sagrada uma vez, naquele lugar, o homem nunca mais poderá ser o mesmo. Um homem, antes que se chame de cristão, antes que possa se identificar, deve primeiro ter aquela experiência de deserto adentro, onde se encontra com Deus face a face. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer.